estão, meninos? Viu que eu mandei o texto? Vi, corrigido, né? Muito bem, Sim. legal, parabéns. Vamos orar então. Querido bom Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da gente, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender sobre o nosso corpo. E agora vamos entrar numa fase de aprender os tratamentos naturais das doenças do sistema respiratório. Ajude-nos, Senhor, a agradecer e também a reconhecer que na natureza existe muito que nos pode ajudar a tratar as pessoas. Fique com cada criança aqui, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, alguma de vocês ficou para fazer a redação? Eu acho que vocês foram as que já tinham feito, né? Pessoal que foi entrando, depois a gente pergunta, então, né? Eu acho que a Helena ia fazer, né? Ei, Helena, Ô, menina, por que você foi comentar nisso? Não, não, eu? não. Eu não terminei de fazer, não, tia. Não. Tudo bem, mas não desista, Helena. Não desiste, tem que fazer. Depois uma. Essa é a situação, né? Não desista. Tá bom. Bom, gente, então a tia já vai começar aqui falando sobre a parte da aula de hoje. E no finalzinho da aula a gente vê com o pessoal que for chegando, tá bom? Tô pegando minhas coisas. Vocês estão com a apostila de vocês? Cada um abre aí sua apostila. A gente vai fazer anotações, tá? É, eu vou relembrar algumas coisas da fisiologia do sistema respiratório e aí a gente já entra para a asma. O que é a asma e como tratar. Eu nem vou abrir a câmera. Aqui, Vai abrir a gente, câmera. Inteiro. vamos relembrar então como que é a fisiologia respiratória, ok? Só um minutinho. Deixa eu colocar o carregador. Muito bem, gente. Nós aprendemos que o sistema respiratório é composto por alguns órgãos que começa desde a cabeça e termina no tórax. A caixa torácica é a parte aqui do pulmão, né? Onde tá, nós temos as nossas costelas, onde fica assim o coração. A caixa torácica é ali aonde tem o pulmão. Nós temos dois movimentos respiratórios. Um, a gente chama de inspiração, é quando o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, pela laringe, que é onde vibra, né, e faz a voz. Aí depois que passa pela laringe, vai para a traqueia. E a traqueia, ela é cheia daqueles aneizinhos e ela leva lá o ar para os brônquios e depois chega nos pulmões, né, pelos bronquíolos. O pulmão, ele é formado, ele é todo, como diz, poroso. Porque ele vai se expandir e ele vai contrair. Então, ele é cheio de bolinhas, que a gente chama de alvéolos. Os alvéolos, nos alvéolos que faz a troca gasosa. Que gás que vai trocar, né? O gás que troca eu inspirei o oxigênio. Quando chega lá nos alvéolos, vai trocar pelo gás carbônico. Então, é lá nos alvéolos que ocorre o que a gente chama de hematose, a troca de gases. Olha aqui a troca dos gases, ó. Aqui estão as bolinhas que eu falei com vocês que são os alvéolos. Ela tem uma membrana semipermeável. O que que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que deixa passar algumas coisas e outras não. Então, ele deixa passar o oxigênio da bolinha, do alvéolo que respirou vai passar para os vasos sanguíneos. Isso aqui é um capilar, é um vasinho de sangue. Ele tá azulzinho assim, ó, porque ele estava cheio de CO2. Então ele estava assim intoxicado. Então ele estava cheio de CO2 e aí ele foi trocando. O CO2 foi entrando na bolinha, no alvéolo, e o oxigênio foi saindo e foi entrando no sangue. E olha, à medida que foi entrando muito oxigênio no sangue, ele foi ficando bem vermelhinho
né? Que é um sangue rico em oxigênio, que é o que as células precisam. Então, hematose, gente, é o nome das trocas gasosas, tá? E o nosso pulmão, ele é formado por milhões e milhões de alvéolos, ok? Bom, agora a gente já sabe um pouco da anatomia e fisiologia e a gente vai falar sobre as doenças respiratórias. Em Atos está escrito o seguinte, lê pra gente, Bibi, o que está aqui, ó, nesse verso bíblico. Sim. Deus e toda. Tá me Atos, ouvindo? sim. Deus e todos da vida, respiração e tudo mais. Atos 17:25. Isso, aqui é a todas, ficou pequenininho, ó. Deus a todos. É Deus que Ah, dá para a gente, então, a vida, é Deus que dá para a gente a respiração e tudo que a gente precisa, né? E vocês sabem que existem muitas citações de Ellen White que falam sobre a importância da gente respirar um bom ar. Porque nós podemos cuidar da nossa comida, mas a gente também podemos cuidar do nosso exercício físico, da água. Se a gente não cuidar do ar que a gente respira, da onde a gente respira, podem vir muitas doenças que vão direto para o pulmão, que vai direto para o sangue. Então, o ar, onde você vive, influencia muito na sua saúde, tá bom? Oi, Bibi. é uma experiência que eu tive eu sou do Rio de Janeiro, né? E Uhum, aí a gente mora aqui no sítio em Minas Gerais, só que a gente ia de vez em quando visitar lá, que minha avó morava lá. E uhum, aí, só que lá é mais poluído, né? Não é aquele ar uhum, gostoso assim do campo. uhum, Aí a gente acaba se acostumando quando a gente fica lá. E quando volta, quando eu tava entrando assim no meio da florestinha, assim, eu uhum. comecei a sentir assim um ar puro. Ai, que Aí ficou um delícia. negócio assim, É indescritível. zerado, sabe? Ele é refrescante, né? E na cidade as pessoas estão acostumadas a respirar um ar poluído. E muitas doenças são originadas dessa respiração, de respirar um ar cheio de venenos, né? Uma delas, que é a primeira que a gente vai estudar aqui, tem muita relação também com a poluição do ar, que é a asma. Então, vamos, ler aqui, vou pedir para Helena ler para a gente. Lê aqui, Helena, o que que é a asma? Depois a tia vai explicar. Pode ler tudo. Ah, não, leia até aqui, ó, só até as crises. A asma é uma doença respiratória crônica que afeta as vias aéreas, que são os tubos que levam o ar até os pulmões. Na asma, as vias aéreas ficam inflamadas e estreitas periodicamente, o que dificulta a passagem do ar. Mas, Isso causa, isso causa sintomas como falta de ar, tosse, chiado no peito e sensação de aperto. ok. As, cri Até aí, meu amor. Obrigada. Gente, então, olha só. Aqui eu tenho parece uma mangueira, né? Uma mangueira vermelha. Tem uma de um lado e outra do outro. Essa aqui, olha. Olhem bem o que eu vou mostrar para vocês. Os, ahn, os brônquios são aqueles que levam a mangueirinha que leva o ar até os alvéolos. Eles são formados de músculo. Espera que eu vou pegar minha caneta e mostrar para vocês aonde que está esse músculo. Aqui. Ah, o músculo, olha, ele está aqui, tá vendo aqui? Ele meio que rodeia, né? Tá lá ao redor, né? Dessa mangueirinha que são os brônquios. E também na parte interna, aqui, também é músculo. Aqui ao redor inteirinho, aqui onde a tia está fazendo esse círculo verde, é músculo. Essa parte escura aqui do meio a parte de dentro da mangueira, é onde o ar passa, tá bom? O que que acontece? Quando a pessoa tem asma, olha, é esse lado de cá. Olha como que o músculo fica. Estão vendo aqui? O músculo, ele aperta. E a passagem do ar, olha como que ela fica, pequenininha. Estão vendo? E olha aqui, o músculo que estava aqui do lado de fora, ele esmaga a mangueira.
a mangueirinha que são os brônquios, e ela fica toda apertadinha. Então, a pessoa que tem asma, os brônquios dela estão desse jeito aqui, desse segundo aqui, ó. Estão desse jeito. A pessoa vai sentir falta de ar, porque olha o espacinho que o ar passa, como é pequenininho, né? Olha só como que ele tá todo, o músculo tá todo tenso e contraído assim. É como se você fosse pegar uma mangueira de água e aperta essa mangueira. O que que acontece? A água vai passar bem pouquinho. E é isso que a pessoa, ela que tem asma tem, né? Ela tem uma diminuição do ar que vai para o pulmão. Ah, mas por que que eu preciso de ter ar, professora? Nossas células, elas só sobrevivem quando tem oxigênio. E nós respiramos para levar o oxigênio para a célula. Senão a gente não consegue fazer nada. A pessoa que tem asma, vocês têm alguém na família que tem asma ou já teve asma? Crise asmática? Débora? Uhum. Tia, eu já tive. Helena, sim. Então, a sensação, a gente vai escrever quais são os sintomas, mas a sensação é de que a pessoa ó, respira e nunca consegue encher o pulmão de ar. Fica assim, ó, buscando ar. E também o que acontece é que o ar, ele faz um barulhinho, um chiadinho, parece um gatinho miando, assim. Prof, Oi, Gabi. aí tá frio, né? Aqui deve estar É, uns 15 graus. é por causa que aqui onde eu tô, que eu viajei, é bem difícil às vezes, por causa que tá muito calor aqui, tá mais de 30 graus. Ai, olha, eu queria estar 30 graus, viu, Gabi? Você tá sortuda. Porque daí é muito calor o ar. Aí a gente. Aí eu tava dentro de casa do hotel que a gente ia ficar. E Hum. daí tá bem bom lá dentro que tá ligado o ar. Daí eu cheguei aqui fora, que é onde eu vou fazer aula. A Isadora veio comigo. Minha irmã dela falou: Acho que tu não vai aguentar ficar uma hora aí fora. Ai, Gabi, olha, então, logo, logo você vai aproveitar de novo esse calorão. Vamos para concentrar na asma, que daqui a pouco você já aproveita mais aí, tá bom? Vamos então ver o seguinte, gente, quais são os sintomas de quem tem asma? Ó, dificuldade de passar o ar. Isso causa sintomas como falta de ar, tosse, principalmente à noite, a pessoa começa a Põe tossir, aí que eu vou precisar escutar minha né? aula também. Olha, falta de ar, opa, tosse, é uma tosse seca que não tem nada, chiado no peito. O que que é chiado no peito? O barulhinho que a tia falou, o barulhinho que fica, né? E a sensação de aperto aqui. Ela vai ter uma sensação assim, ó, de que tem alguma coisa apertando no pulmão. Agora eu vou pedir para Débora ler para a gente, Débora, a partir daqui, ó, as crises de asma. As crises de asma podem ser dese- desencadeadas por fatores como ale- alergias, poeiras, fumaça, exercícios intensos, mudanças de temperatura, entre outros. Embora a asma não tenha cura, ela pode ser controlada com medicamentos e avistando os fatores que provocam as crises, Uhum. pro- Proporciona. proporcionando uma boa qualidade de vida dos pacientes. Oh, muito bem, obrigada. Então, gente, tem a ver com alergia e tem a ver com uma questão hereditária. É, a asma, ela passa, sim, a tendência de ter asma
pelo DNA. Então, se o seu vovô teve, pode ser que alguém, algum dos filhos teve, pode ser que algum dos netos tenha. Então, é uma questão assim hereditária também. Mas você pode ter lá no seu DNA, lembra que a gente teve uma aula de DNA, hein? Você pode ter um gene que fala, esse daqui deve ter asma. Ele pode ter chance de ter asma, mas só vai manifestar asma se tem algum fator externo que contribui. Então, por exemplo, se a pessoa tem chance de ter asma e vive em São Paulo, aí tem grande chance dela desenvolver problema de asma. Ou se ela tem uma alergia, aí a gente vai pegar no ponto fraco das pessoas. Porque são alergias alimentares. Vocês acreditam que o que você come pode desencadear asma? Então, o meu filho mais, meu pai, ele tem asma. Teve quando ele era pequenininho, né? Meu filho mais velho também. Então, como que a tia Aline cuida dele? Eu tenho que descobrir qual que é a alergia que ele tem. Eu descobri que ele estava com alergia a amendoim. Então, quando ele comia amendoim, ele tinha crise de asma, quando ele era bem pequenininho. Hoje ele já é grandão e já não tem quase isso. E quando ele comia, sabe o que também? Soja. Então, e a gente, como vegetariano, não come soja. Todo mundo come soja, come, mas ele ficava com alergia quando comia soja. E com alergia de asma. Então, e também o leite, né? Então, agora, nos tratamentos, a gente vai escrever o seguinte: você pode usar esse caderno aí para escrever o tratamento, talvez não dê, porque é pequenininho, né? Mas eu vou escrevendo aqui, ó, e você pode usar o seu ou o caderno. Gente, a primeira coisa, então, no tratamento é retirar. Hã? É? Ah, tá. Desculpa, gente, meu cachorro pegou um coelhinho e quebrou a patinha dele. E aí a minha filha tá cuidando dele ali. Falou que conseguiu beber água, o coelhinho. Quebrou a patinha da frente e a de trás. O que que a gente faz, hein? A tia não sabe ainda. Bom, vamos voltar para a aula. Retirar os alimentos alergênicos e fazer uma experiência, ok? Deixa eu pôr aqui. Alimentos alergênicos. Quais são os alimentos alergênicos? Vou fazer a lista deles para vocês descobrirem. E é assim, gente, quando a pessoa tem alergia, asma, alergia em geral e asma, né? Que é uma parte também das doenças alergênicas, a gente tem que tirar todos e depois de 30 dias vai colocando, voltando a comer um de cada vez. Então é assim, amendoim, para você descobrir, porque às vezes, o meu problema não é amendoim, o meu problema é soja. Ah, não, meu problema não é soja, meu problema é outra coisa. Então, amendoim, soja, leite, glúten, ovo, ovo. E o outro é frutos do mar. A gente não come, mas vou colocar aqui. São esses os alimentos alergênicos, tá? Então tem que tirar todos e depois vai trazendo, vai colocando um de cada vez. É assim que a gente vê se a pessoa tem alergia mesmo. Exame de laboratório nem sempre dá certo. Muitas vezes o exame de laboratório ele dá um falso positivo que a gente fala, tá? Então faz parte do tratamento retirar os alergênicos. Oi, alguém levantou a mãozinha? Pode falar. Helena? Tia, Oi. é, frutos do mar, a alga-nori também é alergênico? Não, os frutos do mar são os crustáceos, siri, caranguejo, esses. Algas são muito boas para quem tem alergia.
Ela não entra aí nessa classificação de frutos do mar, não, tá bom? Entendi. Próxima coisa, para fazer o tratamento. Quando a pessoa está com asma, o músculo dela fica muito apertado. Então, o que que é um relaxante muscular natural? Tudo que tenha magnésio. Então, a gente vai aumentar o consumo de magnésio, que é onde estão os alimentos que têm magnésio, gente? Nas folhas verdes escuras. Nas folhas verde escuras. E aí, eu vou colocar aqui do lado uma receita de um suco verde, tá? Um suco verde. Vou até escrever de verde aqui. Vocês vão. Aqui, suco verde. Como que a gente vai fazer esse suco verde? Vai usar folha de couve, uma laranja, o suco de laranja, né? É a laranja, laranja, a beterraba, e uma colher de sopa de semente de abóbora, aquela verdinha. Vai bater o suco, coar e beber. Então, esse suco verde, ele é um excelente para aumentar o magnésio do corpo. Ao invés da couve, pode pôr espinafre, pode pôr outra folha verde. Tem que ser bem verdinha e escura, tá bom? Eu duvido que o suco fique verde, mas enfim. Ah, é verdade, vai ficar beterraba, né? Fica com cor de beterraba, porque beterraba rouba toda a cor. Agora, se você não gosta de beterraba de jeito nenhum, o que que você usa no lugar da beterraba? Pode colocar maçã. Não é obrigada a beterraba. Eita glória! Beterraba, a pior comida do mundo. Sério, Helena? Sem sombra de dúvidas. Então tá. Então aí você coloca maçã no lugar, combinado? Outro ponto que a gente vai, se a pessoa está em crise por muito tempo, a tia vai colocar aqui, ó, uma opção de suplementar o magnésio, tá? Magnésio. Eu vou escrever aqui a receita, que é a seguinte: 500 miligramas de magnésio inositol. Tia, você colocou 00. Ai, 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 e aqui colocou 1%, né? 500 miligramas de magnésio inositol. Como que é? Uma a vezes ao dia. Pode ser ao deitar. Tá fazendo em bloquinhos, mas vocês organizam aí no caderno de vocês, tá? Bom, gente, e agora vou falar para vocês o que foi o que mais funcionou com o meu filho, que é o que tinha asma, que é a hidroterapia. Vocês sabem que a hidroterapia, ela é um remédio poderoso, né? A hidroterapia do tórax é assim que a gente faz, ó. A gente vai fazer uma fomentação, quente e frio. Em vez do banho de contraste, né?
que a gente vai lá no chuveiro e toma quente, depois o frio, a gente vai pegar uma bacia com água quente e uma bacia com água fria, com gelo, e a outra quente, quase fervendo. E aí, a pessoa que está fazendo, ela tem que ter até cuidado, porque ela vai pôr a toalhinha na bacia quente e vai apertar, espremer. Vai colocar, a pessoa tem que ficar sem blusa, se for menina, fica com o top. Coloca aqui, ó, na onde tem o pulmão. Coloca a toalhinha quente aqui e põe coberta em tudo. A pessoa fica lá por 3 minutos coberto, com o pano quente molhado, né? Tá molhado. Embaixo a gente às vezes põe uma toalha, e aí torce, coloca a toalha molhada, depois outra toalha, entendeu? E a coberta, deixa o pé bem quentinho. E a hidroterapia é assim, 3 minutos no quente e 30 segundos no frio. Então, vamos colocar aqui, ó. O que que são os materiais? Materiais são toalha pequena, 2 toalhas, tá? 2 toalhas pequenas. Que mais? Uma bacia com água quente e uma bacia com água gelada. Outra coisa é um cobertor. Como que faz? 3 minutos no quente. Se vai esfriando, a gente vai trocando o paninho e deixando quente de novo. E 1 minuto, não, 30 segundos agora. 30 segundos a 1 minuto, se quiser, né? Um pouco, no gelado. A gente faz isso por 5 vezes. Vezes 5. Opa, vou escrever 5 vezes. Repetir, repetir por 5 vezes. Bom, gente, vocês sabem que eu estava morando em outro país e lá é muito frio, né? Então, quando o Samuel, meu filho que tinha esse probleminha, ele teve uma crise de asma lá, a gente ficou muito preocupada que estava muito frio. E aí a tia, de noite, resolveu fazer esse tratamento. Ele estava tossindo e sentindo falta de ar. Então, eu fiz o tratamento da hidroterapia. E no outro dia de manhã, ele já acordou sem crise. Foi impressionante. Então, é um tratamento que funciona muito. É, o que levou ele a ficar com alergia foi uma piscina de cloro. Ele foi na piscina aquecida e estava com muito cheiro de cloro. Aí, o cloro, vocês sabem que também pode causar alergia, né? E aí, o cloro que fez ele entrar em crise. Tá bom? Muito bem. Então, são esses tratamentos aí. Vocês estão vendo um negócio de tempo? Deixa eu tirar. Negócio do tempo. Oi? Quanto tempo falta pra aula cair? Então vamos. Deixa eu copiar isso daqui para vocês. Agora a tia vai terminar. Deixa eu ver. Ô, tia, é 30 segundos? Eu tava terminando de copiar. Na água gelada. Uhum. Na água gelada, tá bom? Você pode me mostrar de novo, por favor? Vou mostrar. Já vou. Porque vai cair, né? Só um É minutinho. só daqui a 10 minutos que cai, tia. Ah, tá bem. Então, vou mostrar de novo para vocês. Peraí, 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 peraí. Aí, gente.
Ok? Quando terminarem, dá um joinha aí, ó. Pronto, né, a Bibi? Livro ali, ó, de doação. Um livro azul. Pronto, Débora. Gabi, você conseguiu terminar? Helena? Pronto, meninas. Precisamos ir para a próxima. Faltou alguma coisa? Não, né? Olha só. Agora nós vamos ver um vídeo e eu vou parando em algumas partes para comentar com vocês, ok? Na verdade, são dois videozinhos. A tia vai mostrar uma. Aqui. Primeiro uma parte da fisiologia e depois a gente vai para um documentário, ok? Que fala sobre poluição também. Aqui. A asma ou doença respiratória reativa é uma doença crônica que causa dificuldade respiratória devido à inflamação dos canais brônquicos, os principais condutos de ar para os pulmões. A asma afeta de 3 a 5% dos adultos e de 7 a 10% das crianças. Os ataques graves de asma causam aproximadamente 5.000 mortes ao ano. Ocorrem 3 alterações dentro dos canais respiratórios pulmonares nas pessoas com asma. A primeira alteração é a inflamação, ou edema, em que os brônquios estão inflamados e produzem um muco espesso. O processo inflamatório conduz à constrição dos músculos à volta dos brônquios, originando seu estreitamento. Este estreitamento é também referido como broncoespasmo. A terceira alteração é a sensibilidade aumentada da árvore respiratória, levando o asmático a tornar-se hipersensível ao pelo dos animais, pólens, ar frio ou fumaça de tabaco, para apontar alguns. Os asmáticos devem colaborar com seus médicos para instituir um plano terapêutico a fim de controlar os sintomas e minimizar os acessos. Vocês viram o que acontece com o brônquio aqui, ó? Peraí. Deixa eu achar aqui um que tá normal. Aqui. Aqui é aquele caninho por onde o ar passa. Olha o que vai acontecer. Essa parte aqui, que tá meio vermelhinha, né, laranjada, é o músculo. Então, ele vai ficar inchado, vai ficar inflamado. Seu dedo, quando inflama, não fica grande? Quando a gente fica com uma coisa inflamada, não fica grande? Então, o brônquio também fica inflamado. E quando ele inflama, ele aumenta. Além de aumentar essa parte da musculatura, também dá uma secreção amarelada. Então, aqui, ó, amarelinho é como se fosse a secreção mesmo. É um tipo de secreção, de catarro, né? Amarelado que a pessoa vai desenvolver por causa que está inflamado. É como se fosse o pus. Se você machuca seu dedo, corta a mão, vai inflamar. Quando inflama, fica vermelhinho, fica inchado e pode dar pus, não é? Então, isso acontece lá nos brônquios. E aí, então, os brônquios vão ficar com dificuldade de passar o ar. Além de, ao redor, ter esses músculos redondos aí, ó, que envolvem os brônquios,
eles vão apertar, e aí que a pessoa não consegue respirar mesmo. Então, olha só, quando aperta, tá assim redondinho, olha quando aperta. Viu? Não ficou parecendo um monte de banana esmagada? Então, é isso que acontece, viu? A asma é assim. Bom, nós podemos ter algumas coisas dentro da nossa casa que podem diminuir a poluição do ar. Se você mora num lugar onde tem, na cidade, e ainda não conseguiu viver num lugar no campo, existem algumas plantas que podem fazer esse papel de purificar